Olá, estamos neste momento iniciando nesta oportunidade, Conversando com a Casa do Evangelho. E neste momento nós estamos encarregados de conversar com os irmãos sobre um tema da mais alta importância, que é o Sermão da Montanha. Esta mensagem bela, magnífica, profunda e imortal que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos e que continua absolutamente atual e necessária para todos nós. Nesse momento nós vamos lembrar inicialmente uma frase que é a frase de um grande missionário que nos disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só restasse o Sermão da Montanha, nada se perderia. Essa frase não foi dita por um cristão, e sim por um hindu. Ela foi pronunciada por Mahatma Gandhi. Ele, que não era cristão, compreendeu profundamente o sentido, a beleza e as verdades contidas no Sermão da Montanha, como sendo a síntese das virtudes às quais deveremos todos nós buscar alcançar. Nós sabemos que Jesus foi o maior contador de histórias que o mundo já conheceu. Ele costumava usar de exemplos práticos do cotidiano das pessoas que o ouviam. Ele costumava usar histórias, parábolas, enfim, fazia comparações para que as pessoas que o assistiam pudessem compreender, ao menos em parte, o significado profundo dos seus ensinamentos. Como bom professor e como irmão mais velho, ele sabia que boa parte dos ensinamentos que ele nos trouxe acabariam sendo esquecidos ou deturpados, e por isso ele nos prometeu um novo Consolador, que mais adiante deveria restabelecer os seus ensinos. Nós sabemos que o Espiritismo nos ajuda a compreender o sentido profundo dos ensinamentos do Mestre, que muitas vezes foram mal interpretados pela humanidade, pelas dificuldades naturais, por sermos ainda espíritos em processo de aprendizado, vivendo num mundo ainda muito inferior, né, de provas e expiações. Jesus já estava se tornando bastante conhecido por seus ensinamentos, por suas pregações e, em especial, por suas curas. E multidões já estavam começando a acompanhá-lo. Especialmente ele costumava se reunir no Lago de Genezaré. E ali, naquele ambiente maravilhoso, muitos já buscavam a sua presença, os seus ensinamentos, as suas curas. Eram mães com filhinhos, eram idosos, eram doentes de todos os tipos que o buscavam. Certa tarde, vendo aquela multidão, Jesus subiu ao monte e começou a pregar. Seus discípulos, quando ele sentou-se, o cercaram. E ali ele começou a fazer o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mas
O que será que significa a expressão bem-aventurados? Ela pode ser empregada no sentido de alguém detentor do poder, da riqueza, da fama, enfim. Alguém com uma importante posição social, por exemplo, mas com certeza não foi nesse sentido que Jesus a empregou. Ele quis se referir àqueles que detêm a felicidade verdadeira, ou seja, a felicidade espiritual. Portanto, bem-aventurados, no sentido empregado por Jesus, significa aqueles que são os verdadeiramente felizes. Naquele dia, por muito tempo, Jesus falou ao povo, falou sobre o reino de Deus. Mas será que nós conseguimos entender o que Jesus quis dizer com estas palavras, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Então, pobres de espírito, nós já sabemos o que significa essa expressão. São os verdadeiramente felizes. Mas o que será que significa o reino dos céus? Porque para que nós possamos entender o sermão da montanha, é imprescindível que a gente compreenda o que significa o reino dos céus. E aí começamos a nos perguntar o que nos acontece após a morte. O que acontece com os nossos entes queridos, com os nossos animaizinhos de estimação? Será que tudo se acaba? Nós não mais os encontraremos? Tudo que nós aprendemos se perderia. Os nossos afetos, aqueles que amamos, nós não mais poderíamos entrar em contato com eles. Essa é a ideia materialista, mas nós não podemos esquecer que o materialismo ele não provém de investigação científica, e sim do desenvolvimento histórico, da luta contra o predomínio, a hegemonia da religião tradicional que impunha crenças sem discussão, dogmas indiscutíveis. A partir daí se desenvolveu a ideia de que a crença em Deus, na imortalidade, na reencarnação seriam incompatíveis com o bom senso, a lógica, a razão, incompatíveis com a ciência. Mas a doutrina espírita, graças a Deus, vem novamente restabelecer a união entre a fé e a razão, entre a ciência e a religião, porque isso é possível, não é incompatível. Segundo a crença da religião tradicional, os bons iriam para um lugar onde só os bons vão e os maus iriam para um lugar onde só os maus vão. De lá não sairiam mais. E mesmo que tivessem afetos entre si, não poderiam se encontrar. Mas essa ideia nos parece absolutamente incompatível com a crença num Deus justo e bondoso. Nós acreditamos, portanto, que o reino dos céus não é um lugar especial no céu, acima das nossas cabeças, nesse azul que nós podemos ver, nem muito menos no mundo espiritual. Não é um lugar circunscrito no espaço, mas sim um lugar de consciência, um estado íntimo da nossa consciência. E para compreender melhor isso, basta que a gente pense sobre os sentimentos bons ou ruins, de alegria, de tristeza, de satisfação ou de culpa, que são verdadeiros alertas que nós temos na nossa consciência que tocam assim como o alarme de um celular. Quando nós mentimos, quando nós prejudicamos alguém, quando nós magoamos alguém, falamos algo que não deveríamos, quando nós agredimos alguém, a nossa consciência nos alerta, não alerta? Da mesma forma, quando nós praticamos atitudes boas, da mesma forma quando nós auxiliamos alguém na rua ou em casa, quando nós confortamos alguém com boas palavras, quando nós dividimos com alguém algo que essa pessoa esteja precisando muito mais do que nós, então nós nos sentimos bem, não é mesmo? Portanto, este estado de consciência que nos traz uma paz interior, este é o significado da expressão o reino dos céus. Portanto, nós sabendo que a lei divina está impressa na nossa consciência e compreendendo que temos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha para agirmos, porém temos
que ter a certeza sobre a lei de causa e efeito, que determina, portanto, a consequência das nossas ações. Sendo assim, é fácil de compreender que o reino dos céus é um estado de consciência. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, quando Jesus nos trouxe esse ensinamento, ele estava se referindo ao orgulho que devemos combater em nós. Porque bem-aventurados os pobres de espírito são os humildes. Quando ele fala sobre bem-aventurados que choram, ele salienta que ainda estamos em posição de precisar da dor para o nosso progresso moral. E precisamos da dor porque fazemos más escolhas, usamos mal o nosso livre-arbítrio. Mas, já que precisamos da dor como instrumento de progresso, que saibamos utilizá-la a nosso favor, ou seja, sem revolta, não é? Com paciência, com coragem, com resignação e com fé. Quando ele fala em bem-aventurados os mansos, ele se refere à necessidade da serenidade que devemos procurar desenvolver em nós e da tranquilidade, permitindo manter um bom ambiente em que nós podemos estabelecer sintonia com os nossos benfeitores espirituais, que nos inspiram, que nos auxiliam a encontrarmos a solução para os nossos problemas. Quando Jesus fala em bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele nos relembra que a justiça divina sempre age em nosso favor e que nós só estaremos saciados em nossa fome e sede de justiça quando estivermos quites com a lei divina, ou seja, quando tivermos consertado os erros cometidos, quando tivermos nos reconciliado com os nossos irmãos, perdoado aqueles que nos ofenderam ou soubermos e aprendermos a pedir o perdão para as nossas faltas. Quando ele nos fala em bem-aventurados os misericordiosos, ele nos salienta a importância do perdão. Porque aquele que sabe perdoar é verdadeiramente misericordioso. Assim também nós estaremos nos credenciando a receber o perdão para as nossas faltas, para as nossas ofensas. Quando ele nos fala em bem-aventurados os puros de coração, para darmos um exemplo, é importante lembrarmos que assim como a higiene do corpo é fundamental para a nossa saúde física, a higiene mental e espiritual também o é. Ou seja, os pensamentos, as palavras saudáveis, positivas, as atitudes dignas nos trazem saúde, saúde física, mental e espiritual. Porque até sobre o próprio corpo físico essas atitudes se refletem beneficamente. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que respeitam os direitos alheios, aqueles que não pensam apenas em si mesmos e nos seus objetivos e necessidades. Todo aquele que não se envolve em brigas e em confusões, que é altruísta, é pacificador, porque respeita os direitos dos outros. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Temos muitos exemplos de missionários como Sócrates, Joana d'Arc, Giordano Bruno, Galileu, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, que sofreram perseguições na sua vida, em suas vidas, em suas missões, em suas tarefas, foram incompreendidos porque vieram auxiliar o progresso da humanidade e não hesitaram, não tiveram medo, tiveram coragem, se mantiveram firmes nas suas convicções, porque eram mensageiros do bem, cada qual na sua seara, na religião, na ciência, nas artes, na cultura, na filosofia, enfim. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, quando Jesus nos traz esse ensinamento, para compreendê-lo, precisamos lembrar de apóstolos como Pedro, como Paulo, como Estevão, como Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros, que nos trouxeram verdadeiros exemplos de caridade e vieram impulsionar o nosso progresso espiritual pelos seus exemplos de vida e de trabalho em favor do próximo.
Então, praticando as virtudes ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha, nós estaremos alcançando o reino dos céus, isto é, a paz de consciência. Virtudes como a humildade, a resignação, como a coragem, a paciência, a mansidão, a fé, o perdão, a pureza de coração, o altruísmo e a caridade. Mas serão fáceis de alcançar essas virtudes? Com certeza não. Precisamos trabalhar muito para desenvolvê-las em nós. Precisamos fazer como Gandhi ensinou, virar o farol para nós, para o nosso interior, olhar para dentro, fazermos a nossa autoanálise para nos educarmos, nos autoeducarmos, educarmos os nossos sentimentos, ainda tão viciosos. Então, se nós quisermos apressar o reino de Deus na Terra, é preciso buscar essas virtudes, fazer este trabalho de autoeducação. Mas é preciso também investir na educação dos espíritos que retornam ao mundo físico, isto é, na criança e no adolescente. Porque estes espíritos, enquanto o corpo ainda é jovem na atual encarnação, estão mais flexíveis, mais capazes, capazes de absorver os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, porque ainda não se encontram com hábitos cristalizados no sentido contrário. Então, Kardec salientou, como pedagogo que era, salientou que o mundo só será melhor quando nos concentrarmos na educação moral da criança. Então, juntando o Sermão da Montanha e essa necessidade da educação moral para a criança, foi que nós procuramos trazer este pequeno livro, o Sermão da Montanha para Crianças, que é um livro que busca conversar sobre esse tema tão profundo, difícil, mas necessário, até mesmo para a alma infantil, infanto-juvenil. Buscamos então trazer através de histórias, de pequenas histórias ou contos, exemplos práticos destas virtudes que precisamos desenvolver. Após cada história, cada uma delas relacionada a uma bem-aventurança, nós fazemos uma discussão, uma conversa com a criança, que pode servir de subsídio a pais, evangelizadores, para abordar o tema com as crianças, para exemplificar, trazendo aquela história, aquele exemplo da história, para o cotidiano, para as experiências vivenciadas pela criança, numa linguagem o mais possível apropriada a elas. Então, este livro, ele faz parte de um projeto que, sem a menor dúvida, nasceu no mundo espiritual e é coordenado por uma equipe de evangelizadores desencarnados que inspiraram as autoras para que ele viesse a público. E este livro tem também o objetivo de auxiliar financeiramente, através da sua venda, a Casa do Evangelho, a obra da Casa do Evangelho, assim como a co-irmã Caravaneiros da Fraternidade. Duas casas similares no que diz respeito aos ambientes onde elas se encontram, que são comunidades bastante carentes do ponto de vista social e econômico, situadas na periferia da nossa cidade, Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a obra tem dois objetivos: trazer o Sermão da Montanha para as crianças e para os jovens, que é o principal objetivo, e auxiliar também a construção da sede da Casa do Evangelho e a manutenção desta casa, bem como da Sociedade Espírita Caravaneiros da Fraternidade. Então, nós deixamos aqui esse nosso recado para que os irmãos ajudem a divulgar esta obra, para que os irmãos a utilizem. Ela é especialmente dirigida para as crianças entre 8 a 12 anos, embora nós saibamos que crianças com muito menos idade estão gostando muito, desde que a linguagem seja um pouco adaptada, assim como os adultos estão gostando bastante. Então, sabemos que essa mensagem universal do Sermão da Montanha, sempre atual, nos agrada a todos nós, em qualquer idade.
Então fazemos aqui o convite para que os irmãos auxiliem na divulgação, na distribuição desta obra. E assim nós divulgamos também que ela já está disponível na livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que ela está disponível em livrarias grandes livrarias comerciais da nossa cidade, nos shopping centers, assim como também na própria Casa do Evangelho, na Caravaneiras da Fraternidade e em outras casas espíritas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Então nós agradecemos muito à Casa do Evangelho por este espaço aqui oferecido para fazer esta divulgação. E agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco neste momento e a Deus, a Jesus, pela oportunidade de trabalharmos esse tema e de podermos participar deste projeto tão importante no sentido da evangelização das novas gerações. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos auxilie hoje e sempre. Que assim seja.